aí, beleza? Seja bem-vindo aqui ao nosso novo projeto, o No Stress Podcast. Vai ser um podcast com o intuito da gente trazer para vocês informações sobre estresse, equilíbrio, empreendedorismo e resultados. E sempre teremos aqui convidados que vão agregar muito na nossa conversa. E hoje, como primeiro episódio, edição especial, nós temos a presença ilustre de Wellington Torres, aqui em São José dos Campos, um empresário, ele é da área de marketing e vai trabalhar aqui com a gente nesse podcast. Eu já trabalho com o Wellington, com a equipe muito top da Seven Marketing, que é o pessoal que me ajuda aqui na social media. Inclusive temos aqui uma estrutura muito bacana já para começar com chave de ouro esse novo projeto. E vamos bater um papo aqui que vai ser muito bacana hoje para você e tenho certeza que vai gostar. Beleza, Wellington? Muito beleza. E aí, como é que você tá? Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse podcast que está iniciando, falando sobre estresse, que é um tema que a maioria das pessoas que eu conheço passa por estresse, ainda mais os empresários, e vai ser muito bom contribuir aqui com você também. Beleza. Então vamos começar, Wellington. Conta um pouco da sua trajetória como empresário, né? Como é que você começou, se você já tinha essa visão da área de marketing, ou se você já teve outros projetos antes disso, como é que foi? Na verdade, assim, eu tenho até um vídeo na época da escola ainda, que eu ainda falo lá, putz, quando eu crescer eu tenho duas opções na minha vida, ou eu quero ser pastor ou eu quero trabalhar na área de marketing e publicidade. E aí, desde pequeno eu sempre gostei de empreender, né? Putz, sempre quis empreender, eu sempre quis ter meu próprio negócio, eu sei que passa por muito estresse, muito BO. A galera olha como um glamour, né? O empreendedorismo olha e fala assim, não, empreendedorismo eu quero para não trabalhar mais, na verdade é triplicado. Eu nem sei quando eu tirei umas férias sem olhar pro celular, até hoje, que eu já trabalho, já tenho agência já faz mais de 10 anos. Mas quando eu saí da escola, eu já tinha o objetivo de montar meu próprio negócio. Eu trabalhei um ano numa empresa de comunicação visual, né? Eu entrei nessa empresa, aprendi muito com os caras lá, surreal, eles faziam impressão, né, de lona e tal. E aí quando eu cheguei lá, eles eram um birô de impressão e eles faziam distribuições para as outras empresas pequenas que não tinham a máquina. E eu cuidava da parte de impressão, então eu fiz amizade com os caras das agências, fiz amizade com todo mundo. E aí eu vi que o seguinte, os caras vendiam lá o material a R$30 e a equipe final revendia esse material a R$90. Eu falei, opa, tem uma oportunidade de negócio aí, eu vou montar minha própria empresa. E aí eu e meu amigo que foi meu sócio lá no começo, lá atrás, que já era Seven, né? A gente já começou com o nome Seven. A gente saiu da empresa e eu já sabia, já fazia arte, né? Já sabia fazer criação e a galera pegava muito bem com a minha criação. Criação de design e tal. E aí a gente saiu dessa empresa falando, vamos montar nosso próprio negócio. Só que a gente tinha 18 anos, então a gente não tinha carro, a gente tinha bicicleta, na época eu não tinha barba, eu lembro que era um preconceito, a galera olhava, um menino Será ainda. que esse cara vai fazer direito? Será que esse cara... E aí a gente saiu da empresa, eu lembro que a gente passava de bicicleta, assim, fizemos uma camiseta, né, que como eu já tinha algumas noções, eu falei, a gente precisa passar alguma autoridade, não tem nenhum ponto físico nem nada. A gente fez uma camiseta, fez um crachá. Na verdade, eu tinha vários crachás. Eu tinha um crachá de vendedor, eu tinha um crachá de designer, e que cada hora eu utilizava um desses crachás. Que da hora. E aí a gente saiu, né? Mas vocês nem tinham ponto físico, não tinha nada. Não tinha nada. E uma lição muito importante que eu aprendi no começo, assim, principalmente pra quem tá empreendendo, começa do jeito que você tá. Eu tenho muitos amigos que não empreenderam porque ele ficava assim, putz, eu não sei se isso tem até algum nome clínico pra isso, mas a galera se auto-sabota, sabe? Eu preciso ter um cartão de visita, não vou começar enquanto... Teve um amigo meu que precisou fazer caneta, precisou fazer caderno, precisou fazer pasta, precisou fazer camisa, precisou isso, e no final ele não abriu empresa. Porque ele fica tanto se sabotando com medo do fracasso que ele não entra em campo, sabe? Não, isso aí não é muito nome clínico, mas tem uma história é a armadilha do perfeccionismo. Você vai colocando um monte de barreira e é um mecanismo de sabotagem, né, que o nosso cérebro tem para poder não te deixar se expor a riscos. Então é uma maneira meio indireta de que tipo assim, não, isso aí pode ser perigoso. É uma questão ali de sobrevivência também. Que às vezes se você está num local meio inóspito, você tem medo de ir pra frente. E esse medo é o que às vezes trava as pessoas. Não, eu tenho que ter um monte de coisa aqui, mas esse monte de coisa às vezes é o seu cérebro colocando para você não ir, porque ele tem essa questão de, não, fica do jeito que você tá sobrevivendo. O cérebro, ele quer sobreviver, ele não quer muito, não tá muito preocupado com o que você vai ter. Ele tá preocupado com a sua sobrevivência. Então você tem que meio que driblar ele e forçar algumas coisas. E aí esse tipo de situação é o cara colocar vários empecilhos e aí acaba acontecendo o quê? Ele não faz. Não faz. Por quê? Porque ninguém começa com um monte de estrutura. Você começa do jeito que dá. Você fala. É que nem a rede social, todo mundo começou com um seguidor. Com 0 seguidores, na verdade. Exatamente. Todo mundo começou igual, todo mundo começa igual.
E aí a gente começou a empresa com nada, só isso mesmo, cartão de visita, e saímos na rua. Eu lembro que a gente passava, teve um episódio engraçado até, que a gente chegou num rapaz no mercado, a gente começou, fazemos a primeira venda e tal, e a gente chegou num cara do mercado e a gente foi de bicicleta, e a gente escondia as bicicletas atrás do estabelecimento. E quando eu entrei no estabelecimento, escondia a bicicleta, aí conversando com o cara, nossa, gostei muito de vocês, né, e tal. Nessa época eu já levava um tablet pra mostrar umas fotos e tal. E aí o cara falou assim, mas só que é o seguinte, eu quero que vocês vejam o meu outro mercado. Aqui a fachada tá boa, mas o outro eu quero fazer um negócio grande lá. Me segue de carro. E eu tava com a bicicleta. Na hora que ele falou me segue de carro, eu olhei pro meu sócio assim, com uma cara de assustado assim, aí eu peguei o celular, fingi que tava atendendo o telefone e falei, André, pega o endereço com ele que a gente já vai pra lá. E aí eu fingi que tava atendendo, o cara passou o endereço e foi. Na hora que ele foi, a gente pegou a bicicleta e corremos pra lá. E aí a gente foi, conseguiu, fechamos. Foi, mano. Pô, mas se fosse hoje em dia ia ser cool, né? A bike, ecológica. Naquela época, nossa, a gente era 2 criminosos, 2 meninos. Mas o bom dessa área que eu entrei, né, que depois a gente cresceu, a gente teve galpão, serralheria, montava grandes estruturas, Mas tipo de evento, assim? Não, de fachada mesmo, sabe? Fachada de padaria, ACM, letra caixa. Aquela plotagem, aquelas coisas. Não só a impressão, mas a gente fazia bem essa parte de letra caixa mesmo, estrutura, toda, enfim. Ficamos bem grandes, mas essa área é uma das áreas mais estressantes da face da Terra. Não, mas a área do marketing em geral ou dessa de fazer as coisas? De fazer essa parte de comunicação visual. Ah, tá. De imprimir os negócios. Imprimir porque sempre dava errado. Entendi. E é legal, assim, como a gente vai falar um pouco de estresse, né? Depois você vai entrar um pouquinho mais. Mas isso me ensinou muito a lidar com situações de estresse o tempo todo. Então era o tempo todo, porque cada lugar era um lugar, cada parede é uma parede, tudo que a gente fazia, tudo, sempre dava um BOzinho, sempre. E aí você tinha que resolver e ver o que ia dar. E a gente era muito novo, então eu tinha que meio que resolver na 18 hora. anos, era um menino, e assim, quem produzia, a gente trabalha com serralheiros, né? E geralmente o serralheiro é um cara mais velho, então é um cara mais chucro, é um cara mais turrão, é um cara que você tem que ficar ali de meio de campo, e ouvindo o cliente, e traduzindo pra ele, pegando dele e traduzindo pro cliente. Entendi. Então assim, foi um momento de muito estresse, assim, essa parte de comunicação visual. Só que daí chegou um momento não do nada, né? Que chegou uma cliente e falou assim, olha, vocês, na época, ninguém usava rede social ainda, bem fraquinho, assim, no Facebook, bem lá atrás, ela falou, você faz gestão de redes sociais para o Facebook? Aí eu olhei pra cara dela e falei, claro que eu faço, nem sabia por onde começar. E aí eu cheguei e falei, claro que eu faço, quanto você cobra? Eu chutei um valor pra ela, e aí eu esperei ela, eu já tinha fechado as fachadas com ela e tal, e ela chegou e falou pra mim assim, fechado. Ela falou isso pra mim numa sexta-feira, fechado. Quando ela falou fechado, assinamos o contrato, eu desacreditei. Falei, nossa, eu não acredito. Peguei, eu sou adventista do 7º dia, né? Então do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado eu não trabalho, eu não cuido de negócio, enfim, eu só faço ações ao próximo, a Deus e tal. E aí chegou no sábado à noite eu comprei um curso de Facebook e finalizei ele em 3 dias, eu e minha esposa, que trabalha comigo até hoje. Tá. E aí eu comecei nessa área de começar a fazer gestão de redes sociais, lá atrás, bem lá atrás. Então a gente começou a fazer gestão, mas ninguém entendia ainda, ninguém via a importância. Hoje, o digital, 100%, o que você investia, sei lá, na época que eu vendia panfleto, por exemplo, R$200 um panfleto, no digital R$200 você já consegue trazer muito mais clientes do que um panfletinho que você coloca. Exatamente. Mesmo porque o panfleto você não consegue mensurar, né? Não consegue saber o resultado. Você não sabe se o cara volta, se não volta, o que aconteceu. Você não sabe se o cara tá vindo pelo panfleto mesmo. Agora no digital a gente consegue números reais enfim, de tudo. E aí foi aí que a gente começou a parte de comunicação visual, começamos a implementar, de gestão de rede social, aí começamos a implementar a parte de vídeos, que ninguém tinha na época, ninguém produzia. Você tá falando do quê? Quantos anos atrás? É mais ou menos uns 7 anos atrás. 7 anos atrás. Tava bem no começo mesmo. 7 anos atrás. Porque hoje você vê e falar que o digital comanda, qualquer um fala, mas naquela época... ainda era bem no começo. E pra você conseguir fechar grandes negócios, que hoje eu tenho grandes clientes que me pagam muito bem. Mas naquela época, pra eu fechar um cliente de R$250, era difícil, de R$500 por mês, e o cliente falava, nossa, mas vou pagar. Pra investir em campanha de anúncio aí, que ele não ia querer investir mesmo. Ele só queria produzir e tal. E naquela época era bem diferente do que agora, sabe? Exatamente. E nesse ponto aí, né, essa trajetória que você contou de, sei lá, tem uns 10 anos aí, quais foram os pontos que você, né, você citou aí de um estresse lá na época das impressões e depois teve, com certeza, alguns. Quais foram os pontos que você acredita que mais te deixaram assim, estressado mesmo, preocupado, sabendo que se você ia ficar mal, né, na dúvida, pô, será que eu tô tendo alguma coisa errada comigo? Você teve pontos assim, teve momentos nessa... Eu tive alguns grandes momentos, né, de estresse, na verdade a gente passa sempre.
o empresário ele sempre tá sempre tem esses momentos de estresse que faz parte da vida, né? Não aquele estresse mais... a minha ideia é exatamente começar a desmistificar isso daí. Porque estresse todo mundo tem. Mas e eu tô falando isso porque no final do estresse, acaba no meu consultório. Então qual que é a minha ideia? É trazer a galera para aprender esse meio e buscar uma ajuda antes. E saber, não, isso até aqui é comum do empresário, do empreendedor ou da pessoa comum, mas aqui já não é tão. A minha dúvida é se você já passou por essa dúvida. Tipo assim, será que eu busco ajuda? Será que eu tô precisando tirar o pé? Sabe? Essas coisas. Duas coisas que é legal até a gente comentar na minha trajetória, né? Porque assim, eu sou casado, né? Minha esposa trabalha comigo desde lá do começo. Então teve uma fase na minha vida que eu não queria mais trabalhar com comunicação visual, numa época, tipo, um tempão atrás. Já depois de ter começado? Depois de ter começado já a fazer meio que gestão de rede social e tal. Mas porque na época, é que nem eu falei pra você, eu cobrava micharia e tinha que trabalhar muito e tal. E chegou uma época que eu não queria trabalhar mais. Não tava girando bem. E aí surgiu uma oportunidade, a gente abriu uma distribuidora de açaí. Eu e meu sócio fechamos a empresa de comunicação visual, tiramos todos os funcionários, vendemos tudo e abrimos uma distribuidora de açaí. Mas só que parecia que ia ser de um jeito e quando a gente chegou lá era de outro jeito e depois já tinha vendido tudo e aí eu passei por um período sombrio. Mas foi por pouco tempo, assim, mas eu parei por um período sombrio que eu lembro que eu ficava em casa. O que eu queria fazer só? Eu só queria ficar em casa assistindo desenho da época que eu era criança. Olha as ideias! Zerei, assisti... O que você assistia quando você era criança? Eu assisti Beyblade, Dragon Ball, assisti tudo de novo, Naruto. Fiquei em casa, eu lembro que eu ficava em casa assistindo, o tempo todo. Você é mais novo que eu. Você assistiu o Fantástico Mundo de Bob quando você era criança? Fantástico, mano. Fantástico Mundo de Bob é massa. É muito louco, eu pegava bem. Dog Funny era da hora, deve ser mesmo assim também. Mas e aí eu fiquei nesse período e eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Nesse período, eu fiquei meio assim, sabe, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, né? Eu sou casado há 4 anos, que eu fui morar com a minha esposa. Mas você é daqui de São José? Sou de São José, Agora eu moro em Jacareí, né? Depois que eu casei. Tá. Mas eu sou de São José. E aí putz, o que eu vou fazer agora? E aí eu fui correr, né? Eu tava engordando, não sei o que, nossa, só estresse. E aí eu fui correr e encontrei um amigo. E aí esse meu amigo tava lá, por incrível que pareça, ele ainda, tipo, a gente tinha uma briga, assim, por conta de um problema de trabalho e tal, não sei o quê. Mas chegou lá, a gente cheio das piadas e tal. Fizemos amizade, falei que era de boa. E ele me deu um livro, na verdade. Ele me deu um livro que é aquele, O Segredo de Salomão lá. Sim. E aí, cara, do nada, eu li aquele livro e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Então eu preciso voltar. Na outra semana eu já tinha aberto a agência de novo. Tipo, comecei do zero. Vou começar do zero, vou fazer de novo. Comecei a fechar novos clientes e comecei Eu vou pegar esse ponto que eu achei interessante. Você acredita que o livro do Salomão foi um ponto de você refletir todo aquele estresse e insatisfação que você estava passando naquele momento? Na verdade, assim, às vezes, é que tem vários tipos de pessoa. E depois eu quero entrar um pouco nisso também, porque minha esposa é minha sócia e ela como a gente é um casal, o estresse que ela passa também vai ser parte minha, apesar de eu lidar com o estresse de maneira diferente. Certo. Mas esse livro, não só o livro, né? Eu oro muito, enfim, eu leio muita Bíblia também, mas isso me fez muito parar pra olhar e falar assim, não, eu preciso, sabe, ainda há esperança. Há outros caminhos, assim, tipo, há outras formas de eu conseguir dar a volta por cima. Eu sou novo ainda, mesmo que eu não seja, tipo, sempre ainda dá tempo. Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim, cara, olha, eu perdi 10 anos da minha vida e agora eu tô com 10 anos perdidos. Então um moleque de 20 anos tá com 10 anos na minha frente. Eu falei, claro que não, tá todo mundo vivo na mesma época. Nós temos o mesmo tempo daqui pra frente. O que eu vou me tornar daqui 10 anos vai depender de mim. Então eu li e falei, cara, ainda dá, eu vou pra cima, vou arregaçar. E aí foi aí que eu respirei, mas foi assim, foi profundo. Nossa, foi profundo. E outra coisa, talvez se você não tivesse dado essa virada, você ia esgotar. Sim. Provavelmente. Sim. E assim, essas viradas me ensinam que dá sempre pra virar, sabe? Sempre dá pra virar. Por exemplo, uns 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma época que a gente tava com a empresa já estruturada e tal. Tinha uma sala comercial e tal. E eu parei meu carro para fazer uma reunião com o cliente e todo o meu equipamento, eu não tinha seguro, estava no porta-malas do meu carro, roubaram meu carro com todos os equipamentos. Todos os equipamentos. Tipo, eu perdi quase 30 mil de equipamento há uns 2, 3 anos atrás. E na época a gente estava com muito problema com a equipe. Cara, nossa, um estresse nossa, e agora? E aquele momento estressante e tudo acontecendo de uma vez só, porque eu sempre falo, a vida do empreendedor e toda a vida é assim, é cima e embaixo, você tem que acostumar com isso. Uma hora você vai estar muito bem
E é normal que isso, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É normal que você tá bem e vai ficar mal. É normal que você tá mal e uma hora vai ficar bem. Sempre vai acontecer, sempre. E aí putz, e agora? O que eu vou fazer? Só que como eu já passei por vários momentos muito parecidos, de muito estresse de recomeçar, comecei do zero, mandei todo mundo embora. Comecei do zero com equipe enxuta, 4 pessoas só, eu, minha esposa e mais 2 que estão com a gente até hoje. Comecei com isso e bora de novo. Vamos pra cima. E como eu aprendi a recomeçar uma vez, eu entendi que dá pra recomeçar em qualquer vez. Entendeu? Dá pra recomeçar todas as vezes. E esses momentos de recomeço, eles são dotados de um impulso um pouco antes e de um impulso ali naquela jornada. E aí isso faz com que você consiga se reinventar, né? Se reinventar, exatamente. É você estar acostumado, não é acostumado, é você entender que vai acontecer. É você se preparar no caminho entendendo o que vai acontecer. Então essa é a grande sacada. E você falou da sua esposa que é sua sócia, você também teve um outro sócio. Isso, eu lembrei de uma fala do Thales Gomes, né, famoso, que aí empreendedor muito bom e dá aula para muitos empreendedores, né? E uma vez ele estava fazendo uma live, eu estava assistindo e tal, que eu me interesso muito nesse tema de empreendedorismo, e aí eu sempre tento linkar, né, qual é o estresse que a pessoa tem que passar, mas até que ponto ela tem que tomar cuidado para não atrapalhar o próprio negócio. Sim. Porque eu vejo muito isso, que às vezes você falou que a equipe não estava muito boa. Às vezes as pessoas estão tão estressadas que a equipe não anda e a produtividade fica baixa. Sim. Então é muito importante prestar atenção nisso. Hoje quando eu tô com uma equipe maior, né? Então hoje a gente tem quase 14 pessoas, se eu não me engano, depois da última contratação lá na equipe. E hoje eu tenho uma equipe completamente diferente. Não, e eu vou lá na sua sala, na sua agência, eu vejo a harmonia. Sim. Porque eu vou te falar, como eu tenho um olhar um pouco mais apurado para isso, cara, eu já cheguei em lugares, empresas, locais, que eu bato o olho e eu falo, cara, tem conflito aqui. Alguém tá com conflito com alguém. E lá eu cheguei, pô, a galera já tudo de boa. Toda vez dá até relacionamento lá, a galera até arruma namorado lá dentro da agência. O negócio é tão bom lá, tão bom que os laços vão se... Olha que beleza. Enfim, mas o legal é assim, hoje eu tenho um olhar, que nem a galera fala, né? Você precisa sair do empreendedor e virar empresário. O que é isso? Começar a fazer com que as coisas rodem sem você. E hoje eu tenho um olhar muito mais de gestão do negócio do que da produção. Porque quando você está ali principalmente no meu caso, quando eu estava ali no fervo, fazendo tudo, eu não conseguia proporcionar algo bom para minha equipe e por 90% sempre é culpa Claro, a gente tem que se responsabilizar. Então a culpa é minha. Se a equipe estava uma bosta, a culpa é minha. Então hoje o que eu tento fazer? Pegar todas as informações, sugar e trazer de forma leve para minha equipe, sabe? Então, para que eles tenham um ambiente legal de trabalho, para que eles produzam mais e eu tome as porradas, e consiga fazer com que enfim, tudo rode conforme a gente quer, sabe? Entendi. Uma coisa, enfim, que eu queria comentar também você tem filhas, né? Casado, muito bem casado, filha... Cara, eu tenho uma filha e a minha segunda filha vai nascer no final do ano. Nossa, meu sonho é ter filho, não vejo a hora de ter filho, estamos aí na expectativa. Mas a gente vê que assim, eu não sei como é que é na sua casa, mas a minha maneira de encarar o estresse é bem diferente da minha esposa. Só que minha esposa é minha sócia desde... Se não fosse ela, eu não chegaria onde eu cheguei agora, né? Mas, por exemplo, nessas etapas de recomeçar, eu encaro de um jeito. Eu tô bem, eu sempre tô bem. A galera fala, eu sempre tô bem. Mas a minha esposa não, então ela teve que ir psiquiatra, teve que ir psicólogo, teve que fazer tratamento, teve que tomar remédio, porque ela foi criada diferente, estruturas diferentes. Minha mãe é do tipo assim, eu tenho R$100 no bolso, a galera vai fazer uma festa, vamos, aproveita hoje, amanhã a gente vê o que faz, a gente dá um jeito. Agora o pai dela já não, era uma pessoa sempre tudo certinho, tudo anotado, nunca comprou nada parcelado na vida, sempre comprou tudo à vista, nunca atrasou uma conta. Quando a gente começou a empresa, era assim, eu falava, vamos escolher qual que a gente vai pagar. E pra mim tá tudo bem, só que a gente precisa entender isso também, que o empreendedor, ele não é só ele, cara. Senão acontece esses caras aí, cresce, ganha dinheiro, perde esposa, não vai ficando com todas as mulheres, não tem uma família, não adianta nada. E aí a vida do cara se destroça inteira, por conta de um sonho que às vezes não vai trazer, não vai levar ele para lugar nenhum. Porque a família é gostoso ter uma família. É gostoso chegar para casa e ter uma filha esperando, não tem filho ainda, mas Exatamente. você tem uma esposa que você vai conversar, vai falar os seus problemas. E eu trabalho junto com a minha esposa. No começo a galera falou, isso aí é problema. Na verdade, para mim foi muito a solução. Mas eu passei por isso, tipo, minha esposa já olha o problema de uma forma diferente. Então, realmente, esses impactos do empresário, ele precisa entender que vai afetar a família dele e que a gente precisa saber que as pessoas lidam de forma diferente e enfim.
Não, mas é muito comum isso aí, cara. Tem a questão, né, homem e mulher lidam de diferentes maneiras, com dificuldades às vezes semelhantes. Então, como você falou, eu também tenho uma tendência a solucionar problemas de maneira mais prática. E às vezes a minha esposa não acha que tem que ser daquele jeito. E aí eu aprendi também ao longo do tempo, tipo assim, olha, porque eu também tenho muito essa questão da resolutividade. Ó, não, se tem um problema aqui, a gente pode pensar nisso, nisso, aquilo, vamos por aqui, mais prático e sempre também mais animado e vamos aí. Ela às vezes não, olha, eu acho que não vai dar certo assim. Mesmo sabendo que pode dar. Mas eu falo, não, então se ela acha que não vai dar certo é porque ela tem uma visão diferente, que eu não tenho. Então eu aprendi a recuar mais e falar assim, ó, eu acho que a minha solução pode ser essa, mas às vezes não é a melhor mesmo. Sim. E ela tá certa. Sim. E aí eu falo, porque ela também trabalha comigo, né? Minha esposa é psiquiatra. Então a gente tem o mesmo consultório. E que, inclusive, a gente tá crescendo juntos, então às vezes eu falo, ó, então acho que você é melhor do que eu para fazer isso. Você vai e faz. Aí ela fala, não, você é melhor para falar lá com o pessoal da contabilidade. Aí eu falo, então a gente vai juntos vendo qual é a habilidade. Você deve também se dividir com isso, né? E é legal a gente entender essa diferença, né? Porque senão gera estresse. Senão você fica no conflito, você não resolve, você causa um conflito dentro da sua casa e você fica todo mundo estressado. E aí você fala, pô, não vai valer a pena. Então cada um vai cedendo um pouquinho pra gente ter um equilíbrio, né? E é legal a gente entender isso, que eu até comentei com você aqui no começo, porque lá no escritório, lá como a gente tem, né, enfim, né, várias meninas, vários meninos e tal, e a gente dá briga nisso. Eu falo, não, as mulheres só encaram um problema de forma diferente, que certos problemas vocês vão resolver melhor que a gente, certo problema. É normal ser diferente, é normal. Não quer dizer que se você é mais sentimental a esse problema, não quer dizer que você é inferior, não quer dizer que você é menor. Porque você vê diferente, né, exatamente, na história. Beleza. Ô Wellington, aqui a gente tem uma parte que a gente pega algumas perguntas aqui do pessoal que interage. Vamos lá, Lucas, o que a gente tem hoje aqui de pergunta? Vamos lá, a Amanda Soares perguntou aqui, doutor, as redes sociais têm me causado muito estresse, Instagram, Facebook, etc. Devo apagar tudo de uma vez ou o segredo é realmente aprender a lidar com elas? Ó, a pergunta é boa, hein? A pergunta é boa. E é muito atual, inclusive. Eu vejo muito isso porque as pessoas, às vezes, eu estava comentando isso outro dia, filho de uma paciente minha e tal, e que aí ela tava falando assim, não, doutor, eu restringi para minha filha, pro meu filho que tem, sei lá, acho que tinha uns 15, 16 anos, eu restringi para ele 2 horas de celular e rede social por dia. E aí ela tava comentando, porque virou um vício e tal, e aí eu comentei com ela, eu falei, olha que interessante, sei lá, quando nós tínhamos essa idade, nem tinha celular, né? E alguns dos nossos amigos, infelizmente, né, você deve conhecer pessoas, colegas, foram para alguns vícios. Vício de bebida, vício de droga, e isso se tornou um problema grande. O que eu comentei com ela? Falei, hoje é mais um vício. Então, se você tem que tomar cuidado para o seu filho não se viciar em alguma coisa, você também tem que tomar cuidado para ele não se viciar no celular. Porque se tornou, e ela comentou uma palavra muito interessante, é um atrativo muito bom. E de fato é um atrativo muito bom, é igual a droga. Sim. É um atrativo bom, que falam que tem parte boa, e de fato na hora que usa tem reações corporais que as pessoas interpretam como bom, mas depois você vai se tornar um problema. Então o celular é a mesma coisa, tem a parte boa, que a gente sabe de comunicação, a gente está aqui, a gente está publicando coisas interessantes, mas ao mesmo tempo se a gente ficar 24 horas nisso, vai se tornar um vício e um problema. Então o que eu sempre coloco? Coloco a ideia do equilíbrio. O equilíbrio é você ter talvez determinados horários para fazer as coisas. Eu, por exemplo, depois de um determinado horário do meu dia, eu não vejo mais nenhuma rede, nem Instagram, nem WhatsApp, por quê? Encerrou, já raciocinei bastante aquele dia, eu vou dormir, vou ficar com a minha filha. Então, por exemplo, todo dia que eu chego, eu não consigo chegar todos os dias em casa no horário que a minha filha esteja lá, mas pelo menos 3 vezes por semana eu chego para ficar com ela, para alimentar, dar banho e ficar junto com ela. Eu esqueço, deixo os celulares de lado, entendeu? Porque hoje tem 2 celulares, um computador. Então eu acho que a resposta principal para ela é a seguinte: você não precisa também se radicalizar e sair completamente. Você pode equilibrar. Você pode equilibrar com horários, com rotinas. Hoje o celular mesmo te dá o tempo que você usa cada rede social. Então tenta se equilibrar nisso, porque se a gente vai para os extremos, o extremo é usar muito ou o extremo é não usar nada. Eu acho que o extremo não resolve. É igual a história do estresse. Se você tem um estresse muito intenso, você vai ter problema. E se você também não faz nada, está deitado o dia inteiro, não tem estresse nenhum, você também está muito parado. A nossa ideia é justamente trazer o equilíbrio. É ver qual que é o ponto que você vai ficar bem para não ter problemas e ter uma qualidade de vida boa.
Acho que essa é a ideia principal que a gente traz aqui. Eu acho também que é legal a gente olhar a rede social, pra gente utilizar a rede social. Quando a gente vê que a gente tá muito viciado, porque antigamente, é uma coisa até que é legal, antigamente a gente dava tchau, né? Por exemplo, quando era o MSN lá, É verdade. a gente falava tchau, até mais. Poxa, Hoje em dia deve ter mais MSN, tchau. cara. Eu usei MSN 30 também. anos essa semana. Mas a gente dava tchau e acabou. Hoje a gente nem dá tchau mais, porque a conversa nunca para, é infinito. Nunca acaba, é infinito. exatamente. A galera fala com você o tempo todo. Então assim, é legal a gente marcar esses horários e o que a gente fazer na rede social, se a gente não tem um propósito bem definido, por exemplo, a gente vai utilizar a rede social para negócios, ou a gente vai utilizar isso para um propósito pessoal, ou algo do tipo, se a gente usa só por lazer, é legal a gente estipular um tempo mesmo, porque senão a gente vive uma vida inútil. Ainda mais que o algoritmo do Instagram, ele vai mostrar pra você aquilo que você mais gosta de ver. E ele foi feito pra te deixar sempre ali. Sempre ali, exatamente. Por isso que os vídeos do Will são curtos e que vai se você ficar ali, você vai ver, você vai ficar 3 horas ali. E assim, se você vê muita coisa inútil, ele só vai mostrar pra você coisa inútil e você só vai ser alimentado disso e não vai crescer um nada. Exato. E já que você quer... Mas não tem problema se você for utilizar a rede social só pra isso. Mas então deixa pouco tempo. Porque senão você vai ser só inútil. Não, você só não vai prestar pra nada. Você tocou num ponto interessante, não é problema. Cara, eu sempre falo isso. Olha só, o celular, a internet, ele não é um problema até que você me fale que é. Então se o cara me procura até para tratamento, porque já ultrapassou a linha do que ele consegue fazer, ele fala, não, mas é que isso eu quero fazer, não é problema. Eu falei, ué, meu amigo, mas se você tá me trazendo um sintoma, um problema pra gente ter que resolver, já se tornou um problema pra você. Talvez você não tá querendo que seja, mas já é. Então é esse ponto que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar que tem um problema, que a rede social é um problema. E aí eu vi também uma vez um cara falando, quem é você na rede social? Você é um usuário? Você é um produtor de conteúdo? Você é uma pessoa que usa para negócio ou você é um zumbi? Porque o zumbi é aquele que tá lá, ele não tem voz nenhuma, ele fica o dia inteiro vendo, absorve talvez um monte de coisa que pode não ser útil e tá gastando tempo para quê? Que é o tempo é uma das nossas maiores preciosidades. Que todo mundo tem igual. Todo mundo tem igual e você tem que dividir o seu tempo. Sim. Porque você não pode dividir ele para todo mundo, você tem que escolher. Então você está ali perdendo tempo, está deixando a sua vida passar. Então eu acho que é interessante a pessoa da rede social, por exemplo, que todos somos da rede social. Né? Raramente uma pessoa não tem uma conta no Instagram. E de todas as idades. Cara, minha avó tem 88 anos, ela curte os meus stories todo dia. Mas ela curte. Ela sabe usar, entendeu? Ela usa como ferramenta. Então, quem é o usuário? Então, o que eu tô querendo dizer? Que todo mundo é usuário, você tem que escolher qual é você. Sim. Entendeu? Você não pode falar, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Você é o usuário, você tá lá. Então você tem que escolher se você é o zumbi, se você é o consumidor, se você é o produtor, ou se você simplesmente é mais um ali que não sabe o que faz. Sim. Né? Tem outra pergunta? Tem mais alguma pergunta aí, Lucas? Temos. Bom, agora a pergunta do Felipe. Sou empreendedor e entre todos os meus colegas na área não conheço ninguém que não sofra com estresse. Existe algum segredo pra gente ou sofrer é realmente o único caminho? Abraço, doutor. Esse é bom, hein? Essa é boa, hein? Depois você vai falar também. Vou comentar também. Na verdade, eu me coloco como psiquiatra, que eu sou, e como empreendedor também, porque eu tenho meu negócio e eu sei dos estresses que as pessoas passam. Olha, eu acho que de fato viver sem estresse nenhum é quase impossível. Ainda mais no ramo do empreendedorismo e dos empresários, como você falou. Sempre tem alguma coisa para resolver. O ponto-chave, e é muito da minha jornada da comunicação que eu quero fazer, é trazer para as pessoas qual é o equilíbrio entre isso. Entre aquilo, né, que você pode ter um problema e aquilo que é o natural. Então você ter uma energia, você ter um estresse que te move para fazer algo, para buscar um cliente novo, para fazer um programa novo, né? Isso, querendo ou não, hoje a gente está inaugurando uma nova etapa na minha vida. Isso me trouxe algum sentimento de dúvida, de medo, como é que vai ser e tal, mas isso não ultrapassou o meu equilíbrio. Foi legal, eu falei, pô, vamos fazer um projeto bacana, tô com parceiros bons, a gente vai conseguir. Então assim, o estresse faz parte da vida do empreendedor? Eu acho que faz. A grande diferença é você saber equilibrar isso daí. Só voltando na fala do Thales Gomes que eu falei, ele disse que assim, se você fazer essa jornada sozinho, é uma jornada maníaco-depressiva, porque um dia você está feliz, outro dia você está triste, tem um problema, tem uma solução. Se você não tiver parceiros, sejam seus sócios, seus parceiros comerciais, a sua agência, você não consegue. Então você tem que estar ali com pessoas, porque vai ter o estresse
e vai ter maneiras de você também resolver aquele estresse. Esse é o ponto, é você conseguir equalizar. E deixa eu aí eu queria que você falasse a sua experiência. Até antes de falar, deixa eu jogar na fogueira aqui pra você também. Porque assim, hoje em dia a galera fala muito de alta performance. Putz, você tem que estar a 1000 o tempo todo. E para isso, muitos empresários, por viver essa rotina, vivem à base de remédios, né? Porque a gente sabe, você vai saber melhor do que eu, que os remédios mudam assim, ó. Você tomou um remédio, você já consegue mascarar aquilo que está acontecendo e até onde isso é prejudicial, como que eu trato na raiz, porque assim, eu conheço um pouco da sua área, mas a galera fala que o psiquiatra dá o remédio e o psicólogo trata a raiz, eu não tem nada a ver, me fala agora você isso aí. Não, tem a ver. O psiquiatra, ele é o cara que vai te dar algum remédio, né? Do ponto de vista mental. O psicólogo não vai te dar remédio, mas vai trabalhar com você alguns pontos que estão te trazendo problema, né? Inclusive, vamos ter um convidado psicólogo aqui na semana que vem. E aí, qual que é a ideia? Se você precisa tomar um remédio, é porque você está num ponto já de desequilíbrio. Você está com algum sintoma chegando numa doença ou já numa doença instalada, que geralmente são ansiedade grave, depressão, crise de pânico, as pessoas têm. E às vezes, alguns empreendedores meio que perdem a mão. O cara acha que... lembra da figura do workaholic? Que é bonito ser workaholic, porque eu não durmo, porque eu produzo muito, papapá. Acorda às 5 horas da manhã. Acordo às 5 horas da manhã. Você até pode acordar às 5 horas da manhã. Mas se você for dormir 1 da manhã, meu amigo, desculpa. Em algum momento isso vai dar errado, entendeu? Porque tem os caras das 5 da manhã, né? Os famosos. 5 da manhã, mas os caras dormem. Mas esses caras estão com a vida consolidada, eles dormem depois à tarde. Live. Depois da live eles dormem. Faz a live 5 da manhã, dorme às 7. O próprio Marçal falou, à tarde eu tenho que tirar um cochilo e eu durmo 9 da noite. Pô, beleza, tá tudo bem, mas e o cara que não consegue dormir 9 da noite? Que a filha acorda 11 horas? Pô, então é muito fácil falar acorda às 5 da manhã se você não conhece a rotina do cara. Então o psiquiatra tem que conhecer a rotina do cara. E aí onde entra o remédio? Às vezes você tem que colocar uma ferramenta. Ó, você está com um problema, essa ferramenta vai te ajudar a resolver o problema. Só que se você não entender, eu sempre falo, né, na consulta, o que te trouxe até aqui? Que é uma das primeiras perguntas. Então o que te trouxe até aqui talvez foi uma rotina completamente desestruturada, desequilibrada, e que a gente vai ter que olhar para ela. Eu posso até te dar um remédio para você melhorar agora, por quê? Às vezes o cara tá muito desconfortável, cara. O cara chega numa situação que você fala, pô, tem que ajudar esse cara e a ciência tá aí pra isso. Só que aí eu trabalho com ele, eu sempre falo que é interessante. Eu recebo o cliente já ajudando ele a sair. Eu falo, cara, o meu maior conflito de interesse é você ir embora daqui. E se você ficasse aqui pro meu negócio ia ser bom. Mas eu quero que você vá embora, eu quero que você pare de tomar remédio. Tem uma jornada. E aí nesse meio do caminho a gente vai trabalhando isso. Entendeu? Pro cara entender como que ele veio e como que ele vai sair. E ele vai ter que fazer várias estruturações na rotina dele, que vai entrar aí o manejo do estresse, o entendimento, da onde vem, como vai dissipar, para ele poder ir embora. Essa parte que você falou da rotina e tal, quem vai passar vai ser o psicólogo, não... Não, eu mesmo. Ah, você mesmo? Sim, porque eu faço acompanhamento muito personalizado, assim. Eu converso com o cara 1 hora, ele vem aqui todo mês. É uma terapia. Acaba sendo terapêutico. Eu não sou a figura do psicólogo, da terapia semanal. Eu não sou, mas eu sou o cara que vai dar muitos direcionamentos em relação a isso, entendeu? Que é o que eu costumo dizer que é um tratamento integrado. Tem psiquiatra que o cara vai lá, pega um remédio e vai embora. Eu não sou assim, eu faço essa integração justamente para o cara entender o que ele tem na mão. Porque às vezes, você está tomando esse remédio para quê? Ah, não sei, me deram. Eu falei, pô, você está tomando um remédio psicotrópico. Que tem ou tarja preta ou não. Então você tem que saber o que você está tomando, que você sabe? É uma ferramenta, igual você comprar um carro. Uma ferramenta que você usa para lá e para cá. Você tem que saber usar ele, entendeu? Senão, às vezes eu falo que a pessoa é muito ansiosa, com algumas coisas meio atrapalhadas, eu falo, é igual você dar uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir. O cara vai dar algum problema ali, entendeu? Vai bater, o carro anda muito, cara. Você entendeu? Você tem que saber segurar aquilo que tá na sua mão. Então é uma maneira de você colocar isso daí, entendeu? Show. Respondendo pro Felipe também, né, com relação a isso, eu sempre tem 2 coisas que eu aplico na minha vida hoje que me ajuda a passar pelos momentos de estresse, que sempre vai ter, né? Que a gente comentou aqui, né? Uma vida. Mas você consegue equilibrar, né? Consigo equilibrar. Então qual que é o segredo que eu faço? Primeiro, encarar o problema como ele realmente é, sabe? Porque 99,999% dos problemas, quando a gente vai ver, nem é tão grande assim. É mais do que o monstro que a gente cria lá atrás. Você dimensiona ele? A gente dimensiona ele, assim. Eu tenho um costume, daí vai bem da particularidade da minha religião, que eu guardo sábado, né?
Eu guardo o sábado. E aí eu aprendi com esse hábito de guardar o sábado a realmente desligar a minha mente. Por exemplo, no pôr do sol da sexta, no pôr do sol do sábado, pode estar caindo o mundo, eu consigo... Desligou e só vou ligar, porque eu acredito em algo maior e dane-se, assim, sabe? Então, assim, a gente pensar no problema do tamanho que ele realmente é e na hora que precisa pensar no problema. Porque senão a gente vai ficar estressado, tô com a minha filha, você vai estar com a sua filha, vai estar estressado, vai acabar tratando ela mal por um problema que ela não tem nada a ver, sua esposa não tem nada a ver. Eu sei que isso é difícil, muito difícil, a gente precisa treinar isso, é treinável, a gente precisa se expor ao problema e tentar resolver ele olhando para ele assim de fato do que ele é. E a outra segunda, que é uma particularidade minha, esse não é o objetivo, mas é a minha fé, sabe? Muito apegada à minha fé. Porque quando eu entendo que tem algo maior que eu cuidando de mim, pode acontecer o que aconteça, tem algo maior cuidando de mim. É como se eu tivesse um pai bilionário. Imagina se você tivesse um pai bilionário, qualquer coisa, se der problema, não tem problema, meu pai é bilionário. Eu encaro a mesma coisa com a minha espiritualidade. Entendi. Eu tenho um pai que é dono de tudo, que é rei de tudo, então qualquer problema ele pode resolver pra mim e pronto. Eu utilizo essas duas coisas na minha vida, assim, como ferramenta pra eu passar por esses momentos de estresse de forma equilibrada e sobreviver feliz na maior parte do tempo. Cara, muito interessante isso, porque você coloca dois elementos, você deve ter outros, mas você colocou dois principais, que é a espiritualidade, independente da religião, você tem a sua, e também essa rotina, de você ter a pausa. Então você conseguiu a sua própria rotina, né, que tem a ver com a sua religião, mas poderia não ter. Sim. Eu poderia tirar o meu sábado, e muitas vezes eu faço isso. Sim. Hoje em dia eu faço isso mais aos domingos, mas enfim. Você tira um dia para você ficar mais tranquilo, desligar. E eu tenho, no meu treinamento, né, que inclusive vai ser lançado, para ajudar as pessoas a manejar esse estresse, tem várias coisas que as pessoas podem fazer. Nem todo mundo vai fazer tudo, porque cada um vamos falar, se identifica mais com alguma coisa. Mas esses pontos eu coloco, né? Você se conectar com alguma espiritualidade, que eu vou atingir várias pessoas e cada um vai ter uma. Sim. E também de você ter pausas, sejam pausas durante o seu dia e sejam pausas durante a sua semana. Porque todo mundo às vezes só lembra das férias. Eu sempre falo, mas você vai ter que esperar as suas férias para ficar minimamente bem? Peraí, isso pode ser feito de maneira mais rotineira. Sim. E essa é a grande ideia, entendeu? É que nem você falou, workaholic. A galera hoje em dia, se for morar em São Paulo, capital, então, eles querem trabalhar todos os dias, 24 horas por dia. Eu fui falar com um cliente... Só que aí no final das contas o cara quer trabalhar assim e tomar remédio. Eu falo, então, mas aí a conta não fecha. Aí não vive, cara. A gente precisa ter pausa. Eu acredito, de acordo com a minha religião, claro, mas enfim, tem diversas e isso indifere. Eu acredito que Deus colocou a pausa lá, ele fez o mundo em 6 dias, o 7º ele descansou pra falar, gente, calma, tem que ter um dia. Você tem que desligar de tudo. É você e sua família, você conversar, falar tete a tete, ir pra um parque, andar na natureza. Exatamente. Precisa parar. Cara, muito bacana, Wellington, muito bacana aqui a nossa conversa, nosso bate-papo. A ideia é exatamente essa, né? Toda semana a gente vai trazer um convidado bacana para contar a história, para falar com a gente sobre todos esses temas. E aí, antes da última pergunta, eu queria te perguntar como que as pessoas fazem para te achar. O Wellington e a Agência Seven, que aqui na região, é uma potência, como que nosso Instagram é Agência 7MKT, lá já tem vários conteúdos que a gente cria, inclusive dicas pra galera que tá aí empreendendo, não sabe começar, não sei o que fazer, como eu consigo atrair mais clientes com pouco dinheiro, né, porque às vezes a galera não tem muito recurso para eu começar a aplicar sozinho, enfim, lá eu já dou várias dicas, então é @Agência 7MKT, pode seguir lá, que lá vai ter todos os nossos contatos, redes sociais, enfim, vai ter tudo. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, você também lembra de se inscrever no canal, curtir e mandar pro seu amigo. E aí, eu vou fazer uma última pergunta aqui para você pra gente fechar. O que é equilíbrio para você, Wellington? Equilíbrio para mim é você... essa pergunta é boa. Ainda mais, enfim. Equilíbrio para mim é você tá bem em toda e qualquer situação. Então, você tá bem quando tá tudo bem, óbvio, mas você conseguir ficar bem quando tá tudo mal e tá tudo bem, entendeu? Pra mim, equilíbrio é isso, você conseguir transitar na parte boa e na parte ruim da vida e tá bem, sabe? Tá bem, tipo, tudo bem, problemas vai acontecer, vai sempre ter estresse, sempre vai ter problemas, mas é você conseguir estar bem nesses momentos, sabe? Entender que isso passa, entender que o bom passa, entender que o mal passa e a vida, enfim, você merece ser feliz, Show de bola. Cara, quero agradecer a sua presença aqui, né? A presença toda da equipe, que já no primeiro episódio trouxe uma gama aqui de equipamentos muito bons, tenho certeza que esse projeto vai muito bem.
E agradecer a você e fica ligado que toda semana a gente vai ter um episódio novo aqui do nosso podcast. Um grande abraço.